chuva de gols também, né, na partida, 3-3. Bragantino, pelo menos na nossa avaliação, fez uma boa partida, sendo constante a partida toda, né, tendo muitas chances. Gostaria que você fizesse uma análise do que você observou dessa partida. Sim, eu penso que a equipa mostrou caráter, mostrou qualidade, mostrou querer levar o jogo para a forma como nós gostamos de o jogar. Mostrou intensidade também quando tinha que metê-la, mas penso que falhámos em detalhes capitais que levam, por exemplo, às situações do golo. Passar a descrever aquilo que foi a preparação do jogo. Nós sabíamos que o Grêmio é uma equipa que se associa muito, que se junta muito os seus jogadores para se associar e caminhar junto nesse sentido, e dessas associações poderem sair situações de chegada e de finalização. Nós soubemos disso, foi isso que analisámos, e então tentámos ter sempre uma peça a mais no meio campo, não só para poder anular essas ligações, mas também para explorar aquilo que nós identificámos no adversário, que era uma linha defensiva que se jogava muito para trás e que dava muito espaço entre linhas. Eu penso que entrar pela segunda vez, primeiro na rodada anterior, ao minuto 1 estávamos a perder 1-0, aqui na rodada 4, ao minuto 2 estamos a perder também 1-0, mas a equipa teve essa personalidade e esse caráter de reagir e de poder encontrar o golo e continuar à procura de mais golos. Penso que nos faltou, em particular no primeiro tempo, foi que a equipa, para além de andar junto e jogar muito curto, era fazer mais rápido variações do centro de jogo e era ter também mais agressividade na última zona, no ataque à profundidade, e nos últimos 30 metros também ser mais incisivo a buscar o golo. Tivemos a felicidade de procurar isso e de lograr isso na entrada do segundo tempo, com aquele grande golo do Sacha, naquele movimento e naquela transição que já sabíamos que o adversário estava a dar, em particular no final da primeira parte. Não tivemos também a capacidade de aguentar esse resultado por muito mais tempo. O adversário faz o empate e depois de um lance onde poderíamos ter feito uma falta tática, a bola sai precisamente na variação que sabíamos que podia acontecer, há mérito, claro, do adversário que faz esse golo, mas a equipa procurou sempre, da nossa maneira, chegar à área adversária, dominar o jogo, ter a iniciativa pela bola, levar o jogo para o último terço, e acabou por encontrar aquele golo que nos deu o empate, que se não tivesse acontecido penso que seria demasiado penalizador para aquilo que a equipa produziu, para aquilo que a equipa procurou encontrar deste jogo e para aquilo que aqui a equipa tinha como ambição vir para este jogo, que era a conquista dos 3 pontos. Pedro, a gente falou no começo do jogo, né, sobre como enfrentar esse Grêmio que é muito forte aqui, e o que deu para perceber é que a equipe de vocês não deixou de buscar, né, esse resultado. No primeiro tempo teve bastante oportunidade. Qual que é o sentimento que fica? Você também fez uma troca que surtiu efeito, né? A entrada do Thiago Bordas ali, que fez um gol para trazer o empate, mas o teu sentimento fica mais de que poderia ter feito melhor, uma sensação meio de que o resultado não chegou com as oportunidades que vocês criaram no primeiro tempo? Sim, tem a ver um pouco com isso. Como é que é o sentimento? Ou o empate foi buscado com muito suor? O jogo teve a sua história, obviamente. O que falámos no início mais ou menos se repetiu, de começarmos a sofrer o golo cedo, da equipa reagir muito bem, da equipa ter esse caráter de ir à procura do golo e do jogo, mas teve este conjunto de circunstâncias da história, da alternância do resultado, que nos fez ir à procura do jogo também, com outros jogadores, com outras características, procurando uma diferença grande em relação ao primeiro tempo. No primeiro tempo nós queríamos concentrar o jogo mais por dentro, nós queríamos jogar mais no espaço entre linhas, queríamos chegar mais associados. Quando sofremos o terceiro golo, nós tivemos que abrir muito mais o jogo. Daí o Vitinho, daí o Henry e depois também a situação do Borbas, porque como a equipa estava chegando tanto no último terço, tínhamos de ter alguém com mais presença. O Sacha fez um jogo fantástico. O Sacha é um falso 9, para mim faz esse papel de uma maneira muito, muito boa, mas especialmente dessa presença da área. Agora, se me pergunta em relação ao volume que criamos, se vamos satisfeitos com o resultado, não. Já é a segunda vez que eu digo ao grupo que nós não celebramos empates. Foi no Cuiabá,
foi hoje. Nós não queremos celebrar empates. Lá não celebramos a atitude que a equipa tem que ter no jogo, mas hoje aqui tivemos que celebrar essa atitude de ir sempre atrás, de ir sempre de uma maneira proativa, sem perder a nossa identidade, colocando em prática os nossos comportamentos, colocando em prática também aquilo que era a estratégia do jogo em particular no primeiro tempo, e isso deixa-nos satisfeitos. Mas este empate saberá sempre a pouco, uma vez que já acabou e já é passado, já é história, se nós não conquistarmos 3 pontos na quarta-feira na nossa casa contra o Américo Mineiro. Então, só assim, só depois desse jogo, se nós ganharmos, eu lhe digo, olha, então afinal foi um ponto que nós ganhamos nas contas até ao final. Professor, o Bragantino teve muitas chances para chegar no gol, conseguiu fazer os 3 gols. E hoje choveu bastante aqui em Porto Alegre, muita chuva aí. Eu senti isso. Sim. E por acaso essa chuva atrapalhou muito o ataque ali, porque no final do jogo agora teve muitas poças no campo, enfim. O campo pesou ali por causa da chuva? Bem, se não tivesse tão ensopado e a bola não prendesse em algumas zonas, provavelmente estava mais fluidez ao jogo, mas penso que este é um jogo de inverno, em Bragança também chove muito, estamos habituados a jogar debaixo dessa chuva. Penso que o último jogo que jogámos nestas circunstâncias foi quando jogámos na Sul-Americana com o Oriente Petroleiro, quando jogámos em Bragança, e faz parte das situações do jogo. Temos que nos habituar àquilo que são as condições do terreno de jogo, independentemente sejam elas quais forem. Professor, eu estou observando que a sua equipe ela é bastante ofensiva, né? Mesmo com o empate 3-3, o senhor não recuou o time para trás, né? Buscou fazer o 4º gol, mesmo com um bom resultado do empate. Essa é a nossa filosofia. Nós queremos ser uma equipa de ataque, uma equipa que tem a iniciativa do jogo, e sabemos uma coisa muito clara: só existe uma bola no jogo. Se nós tivermos a bola, estamos a atacar, não temos que nos defender, defendemos com a bola. E depois tem também a ver com momentos do jogo. Eu para mim, não o falei, mas ainda bem que colocou essa questão, para mim o momento do jogo, sabe qual foi? Quando nós tivemos o lance do 3-1, com o Elinho. Aquele grande assistência do Sacha, e o Elinho, na cara do goleiro, teve tudo para fazer o 3-1. Para mim, esse era o momento do jogo. Não diria que no futebol tudo pode acontecer, mas sentíamos que emocionalmente o Grêmio não sei se teria capacidade de resistir a isso. Para além de ter que se expor muito e nós depois ter muito mais espaço para explorar. Mas essa é uma dos nossos comportamentos. De uma maneira muito simples. Temos a bola, atacamos o gol. Não temos a bola, atacamos a bola porque queremos tê-la de novo. Pedro, gostaria que você explicasse, se possível, também a formação inicial, principalmente a entrada do Jadson Silva ali no meio, o que você trabalhou, o que você pensou para escalá-lo, e a movimentação do Bruninho hoje foi muito interessante, né? Ele atuando às vezes como um segundo atacante, caindo pela esquerda, meio campista. Explica um pouco para a gente sobre essa movimentação dele. Essa era precisamente a ideia. Nós naquilo que analisámos do adversário, a primeira linha era entre Luizito Soares e o Cristaldo. Aí nós queríamos eliminá-la numa relação de 3 contra 2 ou eventualmente também de 4 contra 2. Seria o Jadson a fazer o 2-1 nessa saída, a trabalhar atrás dessa primeira linha de pressão, e o Mateus iria permitir fazer um movimento de abaixamento para subida do Juninho, que era aquele que nos dava mais, acabou por fazê-lo mais no segundo tempo, mais profundidade pela esquerda, e o Bruninho iria naturalmente estar naquela zona do espaço entre linhas. O que é que nós vimos também? Que os pontas seguiam os laterais e que também havia muita incidência de marcas individuais por parte dos meias deles em relação aos nossos próprios meias. Então o que nós queríamos era ter superioridade numérica nessa saída, nessa construção, para depois encontrar superioridade numérica na zona no espaço entre linhas. Ora, o Sacha e o Bruninho andavam aí, andou aí também algumas vezes, mas não tanto o Lucas, que era também para andar, e teríamos naquele meio campo que seria 2 mais 3, para depois a partir daí poder acelerar o jogo. Já o meio campo, o triângulo do lado contrário, seria um triângulo normal, com 2 jogadores mais junto à linha, o Andrés e o Elinho, e o Lucas a fazer o vértice do triângulo por dentro. À esquerda de uma maneira, à direita de outra maneira. Porquê é que nos levamos a tomar esta decisão?
porque para além daquilo que era a forma que eu vos disse, da primeira linha, dos pontas seguirem, dos meias também terem essa marcação indo mais ao homem, nós verificávamos muito que a linha defensiva se jogava para trás, ou seja, fazendo ainda mais evidente esse espaço entre linhas. Então foi isso basicamente que quisemos. Foi na primeira parte mais. O Bragantino tem 2 laterais, hoje sem Laderlan, mas o André Hurtado é muito ofensivo, né? Um jogador de muito poder ofensivo de fundo. Capixaba também é um jogador que também gosta de atuar mais à frente. O que vocês têm feito para trabalhar também essa recomposição, não só deles, mas também do setor defensivo, dos volantes, para conseguir deixá-los mais à vontade para atacar um pouco mais? E já aproveitando na última pergunta, o que você projeta já da próxima partida, até porque não tem muito tempo de treino, né, na quarta-feira em Bragança? Não temos tempo de recuperar. Esta semana vai ser essencialmente só de recuperação. Treinamos, recuperamos, jogamos, recuperamos e jogamos de novo. O único dia em que pudemos treinar com todo o grupo foi no dia -2, foi ontem. O que é que nós treinamos? Treinamos essencialmente dinâmicas de virada e dinâmica destes triângulos que vos falei. Nós queremos que a equipa esteja equilibrada quando ataca, não é só atacar por atacar, temos que caminhar juntos, temos que estar sempre muito próximos quando chegamos na última zona, precisamente para estar equilibrados e não levar transições do adversário, e ter a dinâmica dos triângulos de uma forma agressiva. Temos várias dinâmicas que procuramos com isso. Quem é que compõe os triângulos? O lateral, o ponta e o meio. Hoje, como lhe disse, na direita era um triângulo com o vértice voltado para dentro, na esquerda era um triângulo com o vértice voltado para fora, pelas circunstâncias do Bruninho não ser um ponta, mas nos poder ajudar a criar claramente aquele espaço por ali, e o Mateus a poder juntar-se, a vir de trás também com o Jadson, a criar superioridades numéricas deste trás e a ver o jogo e a chegar muito mais, como hoje teve essa liberdade. O Mateus, quando tem capacidade de chegar em zonas mais ofensivas, é um médio também que nos dá muito. Ele teve nos dois primeiros golos, não é? Aquele movimento que ele serve o Sacha e na chegada que ele tem também no primeiro. Então era isso que nós queríamos. Detalhes da situação do primeiro golo, onde nos faltou, perdemos aquela bola num passo por dentro, onde faltava o Juninho subir e vir o Mateus e já recebia de frente para o jogo liberto para encarar o jogo. Deixámos-nos dormir no lance do 2-2, primeiro em 2 contra 1 sobre a barreira e depois de chegar tarde a uma segunda bola na entrada da área, e o último não ter feito uma falta tática quando a equipa mais ou menos estava desequilibrada, e se o jogador saísse dali poderia fazer aquela virada como fez e colocar-nos numa situação de 1 contra 1 em campo aberto. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. O time volta hoje para a Bragança. Obrigado, boa noite.